estamos estudando o Manejando Bem a Palavra da Verdade, o livro daquele nosso irmão conhecido, né? O Cyrus Scofield. E dentro dos 10 assuntos que ele aborda no seu pequeno livreto, o primeiro deles é a respeito de judeu, gentio e igreja. E nós já temos comentado aqui que quando Deus olha o planeta Terra, ele vê 3 classes de pessoas: as nações, aqueles que vieram de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, a civilização pós-diluviana, os gentios, Goi, né, como diz os judeus. Deus, além de todas as nações, ele vê uma nação em especial que nasceu pela vontade dele, formada a partir de Abraão, Isaac e de Jacó, que é a nação de Israel, a nação com a qual ele entrou em concerto. Ele fez pactos, ele fez alianças, ele fez promessas. E essa nação, ela, escolhida e criada por Deus, ela não atendeu às expectativas. E na hora mais importante, que foi o momento da visitação do Messias, Jesus Cristo, na sua primeira vinda, eles não o receberam. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, em Pentecostes, Deus criou uma nova classe. Então, além de terem as nações, além de ter a nação de Israel, escolhida e chamada por Deus, Deus resolveu criar uma nova classe, uma nova entidade, a Eclésia, a Ek-Kalel, que não tem nada a ver com super-homem. Kalel significa chamar, e ele chama para o Ek, o lado de fora. São aqueles que são tirados das nações e aqueles que são tirados da nação de Israel, para juntos formar um só povo, para juntos formar uma nova entidade, para juntos formar uma casa espiritual, para juntos formar um sacerdócio santo, uma nação eleita, um rebanho, um corpo, uma família. Até dentro. Acho que você estava na época dessa aula do pastor Cliff lá do IPPG, quando ele ensinou que tem 7 coisas que representam a relação de Jesus Cristo com a igreja. Você lembra? Então a igreja é isso, é um rebanho, são as varas da videira, é a família, é a casa espiritual, é o sacerdócio santo, são as ovelhas do seu pasto, mas principalmente, como eu disse, é a noiva. É a noiva do Cordeiro. É aquela que Deus escolheu para compartilhar tudo aquilo que Cristo tem. A igreja é aquele grupo de privilegiados formados tanto por gentios como por judeus, que vão viver em eterna união com Cristo naquela casinha que nós estamos estudando lá na casa do pastor Geraldo, que é a Nova Jerusalém, as nossas moradas, e com ele compartilharemos tudo que Deus deu a Jesus Cristo. Tudo. Todas as coisas foram dadas pelo Pai a Jesus Cristo, e a igreja, sua noiva, que vai se tornar sua esposa, vai compartilhar. Então, vimos que Israel é uma nação formada a partir de um homem soberanamente escolhido por Deus, Abraão. Vemos que a igreja, bom dia, a nossa irmã Helena está chegando. Vemos que a igreja é formada distintamente
povo, gentios e judeus, ambas essas classes, igreja e Israel, têm muitas e preciosas promessas das Escrituras, daí a necessidade de se fazer esse estudo. Porque se você não consegue distinguir Israel separado da igreja, e você começa a pensar, como é muito ensinado por tudo quanto é lugar por aí, que a igreja é o novo Israel de Deus, ou que a igreja herda aquilo que já foi de Israel, ou que a igreja começou lá em outra época que não seja Pentecostes, aí você não consegue distinguir o que é de quem. Você não consegue perceber qual texto é pertinente a Israel e qual texto é pertinente à igreja. Aí começam a surgir doutrinas. Aí a coisa começa a ficar complicada. Aí o pastor da igreja põe a irmã para fora da igreja só porque ela usa calça comprida. Porque lá na Torá, nos 5 primeiros livros, como ordenança para Israel, o Senhor falou que não era legal a mulher ficar usando roupa de homem e o homem ficar usando roupa de mulher. De cara, um escocês pode ser salvo, né? Tem muitos escoceses fantásticos na história da igreja. Mesmo porque existe modelo masculino e feminino. Ninguém diz que é de homem e mulher. Não, mas o pastor chegar assim e olhar Olha o microfone. Chegar na. Não, é bom aqui. O pastor chega assim, antes de entrar na igreja, eu vou verificar o botão da camisa de cada um. Se abotoar para o lado feminino ou masculino, não entra no culto e está exorcizado em nome de Jesus. É bobeira. Vai desligar o microfone. Você sabia disso, né? Os irmãos sabem. Às vezes o pastor geral está com a camisa de mulher ali e não sabe. Tem que saber para que lado que o botão abotoa. Não tem isso? A pessoa você ser expulso da igreja para isso. Você abotou do lado direito da esquerda. É bom dar uma mexidinha no filho, certo, tá ligado? Tá funcionando. Tá funcionando? Tudo indica que sim. Tá? Tá dando retorno? Então, fala a aula de hoje. A câmera ali é boa. Não, é o seguinte, qual é a definição? Porque a Bíblia dá esse critério de que era roupa de homem, roupa de mulher no Antigo Testamento. Porque, por exemplo, hoje não se tem esse critério. A calça é para homem e a calça não é para mulher. Você vê o grau de bobeira teológica que é isso. Não, mas eu não sei, acho que nós tirar esse critério para definir isso aqui é para homem e isso aqui é para mulher. Por exemplo, no Velho Testamento tem uma. Aí é uma coisa lá cultural deles lá. Às vezes a túnica de cabrita era feminina, a de cabrito era masculina, não sei. Entendeu? Não, é igual E de qualquer maneira, isso é uma coisa lá pro israelita. O crente não precisa pôr uma pazinha para enterrar cocô na mochila. Isso é mandamento para judeu. Isso é um mandamento para judeu. Mesmo porque hoje nós temos sanitários, né? E a invenção do vaso sanitário foi uma das maiores invenções do mundo. Sabia disso? A taxa de mortalidade mundial caiu em 40% na invenção do vaso sanitário. Por causa da questão de propagação de doenças. Né? Uma bendita invenção. Bendito seja o vaso sanitário. Mas, na época, não existia vaso sanitário. Então, a proliferação de doenças era grande. E Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida. Então, eu falava, olha, quando você estiver marchando por aí, leva uma pazinha na mochila. Depois que você fizer o número 2, você vai lá e enterra. Porque, primeiro, ninguém vai pisar, né? O que é bastante chato. Segundo, não vai proliferar doenças, era nisso que ele estava pensando. Hoje em dia não tem necessidade dessa coisa. Então, a grande importância de se distinguir
essas três classes, judeu, gentio e igreja, é para que não se faça confusão a respeito de o que é pertinente a um e o que é pertinente a outro. Aí não se cria doutrinas que acabam se tornando tradições. Vai que eu invento uma aqui hoje, porque eu não discerno bem a palavra da verdade, eu não recordo bem, eu pego um texto que não é pertinente com a igreja, criando doutrina. Daqui 580 anos, não, São Carlos, ele disse que nós deveríamos falar com o microfone sem fio. Então é pecado falar com o microfone sem fio e está excomungado. Isso acaba virando tradição. Tem uma igreja aí que cismou de batizar criança, por exemplo. E como já tem 300 anos que batiza criança, agora não tem jeito de voltar atrás mais não. Eu sei que eu já conversei com muitos desses igrejiorianos, né? E ele fala, não, eu sei que está errado, mas o que eu posso fazer? É tradição. Ué, pastor, igrejioriano, né? E ele falou, não, eu sei, irmão, eu já estudei esse assunto, eu sei que o batismo por expressão de criança é errado, mas tem 350 anos que a gente faz assim, como é que eu vou voltar atrás? Eu vou ser expulso da convenção? Eu tenho dúvida, eles batizam depois, não? Não é? Não, Só fica nisso. não, esse é o válido. É o carro. Eu já não batizo 2, 3, 4, 5. Presbiteriano? Oi? Presbiteriano? Não, é igreja oriana. Ah, tá. É só para não der dano. Então, se a igreja é uma entidade distinta de Israel, então a forma de adorar é diferente. E isso ficou bem patente quando você vai em João 4, a conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Que, aliás, como diz Elaine, né? Com um escândalo. Primeiro, estava conversando com gente sangue ruim. Samaritano. Samaritano. Né? Não fala o nome sem cuspir. Lá no Oriente tem essa. O caso Augusto está aqui para confirmar que ele já morou no Iraque. Mas quando você vai falar lá no Oriente, quando você fala o nome de uma pessoa que você não gosta, você cospe primeiro no chão. Sabe isso? Então eu vou ter que falar esse nome aqui, né? Samaritano. Ou seja, eles não se picavam. Tinha lá seu problema de relação. Neighborhoodiana, né? De vizinhança. E outra questão, além dela ser samaritana, ela era mulher. Ou, além de ser mulher, ainda era samaritana, que era pouco comum na época. Tanto é que os discípulos ficavam de longe. Jesus lá conversando com eles, mas de longe, não me comprometa, né? Se depois der problema, é ele que responde, eu não vou ser cúmplice disso. E aqui em João 4, diz o seguinte, 4:23. Vamos pegar aqui a partir do 19. E depois de ter o texto conhecido dos irmãos, né? Ele está lá dialogando com a mulher samaritana, e depois de falar algumas coisas a respeito dela, ela fala assim, Senhor, disse-lhe a mulher, João 4:19, vejo que tu és profeta. Porque ele tinha falado algumas particularidades da vida pessoal. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, porque isso aí também necessita um pouco de conhecimento histórico da história de Israel e um conhecimento lá dos livros de reis. Lembra, depois de Davi veio Salomão, depois de Salomão veio Roboão, a gente já conversou a respeito disso aqui, e ele tomou conselho com os coroas e não gostou do papo dos coroas. Aí ele foi conversar com a galera dele, e a galera dele falou, põe para arrebentar, arrepia mesmo, vamos detonar. E ele detonou, e o império rachou no meio, o reino de Israel rachou no meio. As tribos do norte e as 2 tribos do sul, o reino de Judá e o reino de Israel ao norte. Como
o reino do sul, formado por Judá e Benjamim, deteve a posse da capital, que é Jerusalém, e só existe um lugar no planeta Terra onde Deus aceita ser adorado, que é, até conversamos recentemente isso com alguém, que é lá no Monte Moriá, que é uma das colinas, um dos montes da cidade de Jerusalém, que fica lá no sul de Israel. As 10 tribos do norte ficaram sem lugar de adoração. Aí, na contramão da palavra de Deus, orientado pelo diabo, pelos falsos profetas, eles instituíram a Jerusalém 2, o lugar de adoração 2, que era Samaria. Mas isso totalmente fora da palavra de Deus. E como eu falei, isso virou uma tradição. Esse lixo de comportamento teológico criado por Jeroboão, o rebelde, o general rebelde, que se rebelou contra Salomão e depois lutou contra o filho de Salomão, que foi Roboão, sul, Jeroboão norte, e rachou o reino no meio. Por não ter aonde adorar, visto que o único lugar de adoração é Jerusalém, ele instituiu a adoração em Samaria. Isso lá para o ano 750 a.C. 800 anos depois já é tradição. Estou te falando um erro, daí 800 anos é uma tradição, que a mulher samaritana está falando aqui, ó, nossos pais adoravam neste monte aqui, ó, em Samaria. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. Ou seja, o errado está certo, eu sei que é o certo, na verdade eu estou desconfiado que é errado. Entendeu? Você aí, Deus, filho de Deus, judeu, está falando que ela é em Jerusalém, mas a tradição diz que o lugar de adorar é aqui em Samaria. Mas tudo bem, o importante é agora. Eu até. Encaixa melhor. Eu até. Tem que segurar o programa e empurrar o carro assim. Mas o importante é perguntar. Bom, eu até estava lendo que, para só complementar o que você falou, além dessa divisão, reino, norte. Os irmãos têm noção dessa questão, né? Os samaritanos, eles tinham um problema porque eles foram misturando com outros povos. Antes deles, a região era habitada por alguns orientais por causa daquelas coisas de eles eram mestiços, o judeu mestiço. E tinha esse problema. E é um negócio interessante porque eles eram um caminho que para você passar para um lugar ou para outro, que se refere a Jerusalém, você tinha que passar por Samaria. Jesus foi visitar os parentes dele, tinha que passar por Samaria. E lá era cheio de salteador, cheio de problemáticas. E de fato, os antigos, como está relatado, eles adoravam naquele lugar. E desde depois Deus foi colocando as coisas, e em Jerusalém é o lugar que se deve. Jerusalém sempre foi, e será o lugar de Israel adorado. Por causa da divisão do reino, é que os samaritanos, não tendo os do reino do norte, não tendo aonde adorar, instituíram Samaria. E ela colocou isso para Cristo. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus Cristo agora ele vai, que é o ponto que eu queria chegar, vai mudar essa ótica. Não, só completando o que o Marcelo falou, porque quando a Síria levou cativo o norte, era tradição dos reis, eles levavam os príncipes, a realeza, e deixava e trazia outros povos e misturavam com aqueles povos para que eles não se rebelassem contra eles no futuro. E o norte, por ser primeiro ser invadido, ser levado cativo, teve essa mistura de outros povos, depois, junto com os judeus que ali ficaram. E a rixa começou exatamente onde você falou, com a divisão do reino, as duas tribos embaixo e as 10 tribos em cima. Já no capítulo 13 de Reis, fala da intensidade desse conflito entre o norte e o sul.
E isto... A guerra civil. É, uma guerra civil. E, então, essa guerra foi até o tempo de quando Jesus chegou, nasceu, tinha esse conflito, porque o norte levando sendo cativo e depois o sul também, houve essa mistura. O norte em 722 a.C. e o sul em 587, século antes. Mas só que, como sempre, a tribo de Judá e Simeão ali, eles ficaram mais dentro de Jerusalém, né? Eles ficaram mais preservados, mesmo sendo invadido e tudo, ficou mais preservado. Então, mas tinha esse conflito, porque a Samaria, os samaritanos, eles realmente eles tinham o culto a Deus nesse lugar, nessa região. Fazia o certo no lugar errado. Lembra que Jeroboão colocou um bezerro em Betel e outro em Dan, né? Aí ele pediu os judeus de descer para Jerusalém, né? Lá no capítulo 13. Logística satânica. Exatamente. Então já tinha essa armação, e ele estabeleceu os sacerdotes e tudo, para que o judeu do norte não fosse para Jerusalém. Ele fez um plágio, né? Porque ele ficou com medo, se o norte desce para Jerusalém, logo eles vão ir ajudar e vão rebelar contra mim. Então vamos falar que Deus, o reino está aqui, que aqui é o lugar de adoração. E nessa época da mulher samaritana, isso já é uma tradição. Já tinha se instalado. 800 anos depois já virou praxe. E isso gerava mais ódio no coração dos judeus. Sim. Porque o único lugar de adorar é Jerusalém. E o lugar santo é do templo. Então os judeus ficavam mais irados com os samaritanos. Porque eram meio irmãos, mas meios irmãos, né? Que eles misturaram. E eles falaram que ali que é o lugar de adoração ao Deus de Israel. Levantaste a mãozinha? Eu? Não. Você estava expressando. Não, a explicação estava do Natan. Então vamos continuar aqui no texto, ó, verso 20. Nossos pais, essa curva toda aí para poder explicar isso aqui, né? Nossos pais adoravam neste monte, lá em Samaria. Vós, entretanto, ela falando com Jesus, o judeu, né? Dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora vem, quando nem neste monte, em Samaria, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, os judeus adoravam num templo, num lugar específico. Os samaritanos adoravam lá num lugar ilegal de adorar, mas também era num lugar específico, porque era um plágio do culto judaico, né? Então vamos falar só de Israel, esqueçamos os samaritanos. Israel tinha uma forma de adoração que era constituída por ordenanças, por mandamentos, por obrigações. Só o levita poderia ministrar num lugar específico, num templo específico, dentro de um lugar específico. Isso é Israel. Aí nós estamos agora em uma outra época, que Cristo já está avisando aqui que está chegando. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Isso já mostra a radical distinção que existe entre essa classe de pessoas chamada Israel e essa classe de pessoas chamada igreja. Porque a igreja, ela participa de coisas que já estão consumadas, já estão completas, já estão feitas. O judeu, ele adorava na expectativa de algo que iria se realizar. Eles viviam, aliás, eles vivem em expectativa até hoje, porque eles são bobão, né?
o bonde passou e o cara olhou para o lado, o bonde passou e ele não deu sinal. Jesus Cristo já veio, já foi e vai voltar. Então, dentre os vários aspectos, as várias distinções que existem entre o judeu e a igreja, existem várias. O livrinho, quem está familiarizado com o livrinho do Scofield já sabe disso. A vocação de Israel é terrena, da igreja é celestial. Nós vamos ver todas essas. Mas a principal, a mais importante distinção entre Israel e a igreja é exatamente a questão da adoração. Porque tanto Israel como a igreja foram chamados com esse propósito: prestar adoração e, consequentemente, revelar a glória de Deus. Aí a gente tem que ir lá, mais uma vez, como é sempre salutar fazer, ir lá no hebraico, nas línguas originais. O que é adorar? A palavra que é traduzida por adorar, adoração, seja no hebraico ou seja no grego, tem o sentido de curvar, você se prostrar, você fazer um movimento de curvatura. Isso é adorar. Tanto é que muitas vezes você vê aqui nos livros, e prostrando-se o adorou. A etimologia, a raiz da palavra adorar é essa mesmo, curvar. Você é o cara, eu sou o bobão. Eu tenho uma opinião, mas minha opinião não é eu sou bobão. Você é o cara. Você tem razão. Eu me curvo a você, eu cedo. Né? Eu abro mão, eu reconheço a sua superioridade e reconheço que aquilo que você pensa e a forma como você faz é melhor do que a minha. Então me rendo a isso. Isso é que significa adorar. Por isso que Amã ordenou que não se curvasse diante dele e Mordecai falou: não, eu não curvarei diante de homens. Exatamente. Mas adorar, etimologicamente, tem o sentido de curvar. Mas não é só uma questão de atitude física, exterior. Que isso seria. Porque hoje em dia está muito deturpada essa questão, o conceito de adoração. Adoração hoje em dia é entendido como gritar, falar em línguas, ficar entusiasmado, ficar alegre, arrepiar, gritar o nome de Deus. Não vou assim chegar ao ponto de falar que isso não é adoração, mas a definição de adoração bíblica é diferente. Ela vai além da exteriorização, entendeu? O grande problema de Israel, da nação de Israel, em especial na época de Cristo, eu estava até estudando outro dia, tem 3 árvores que simbolizam Israel. A videira, a oliveira e a figueira. A videira, por ser uma planta que se esparrama muito e coisa e tal, ela é uma planta territorial, né? Ela representa Israel nacional, na sua vida nacional, como entidade nacional. A oliveira, por razões até bastante óbvias, né? A azeitona, o óleo, o Espírito Santo, coisa e tal, representa o Israel espiritual. E aonde eu estou querendo chegar é: a figueira representa o Israel religioso. A figueira é uma das poucas árvores que dá fruto antes da folha. Quase toda árvore primeiro dá folha, depois dá o fruto, né? Dá a folha, dá a flor cai e depois dá o fruto. A figueira é uma das poucas árvores que primeiro ela dá fruto e depois ela dá folha. De maneira que, se você vir uma figueira cheia de folhas, é óbvio que ela tem fruto. Que ela dá primeiro o fruto, depois a folha. Se ela está lotada de folha, pode mexer lá e procurar que você vai achar figo para comer.
Ela primeiro, já deve estar madurinha, inclusive, porque tem folha demais. E a folha, ela é, dentro da simbologia bíblica, ela é símbolo de exteriorização, de visualização, de religião. E o fruto, entre os vários significados, é fruto de comunhão, de intimidade. Aí tem ele passagens aí, os irmãos que deixa o Espírito te levar, né? Deixa o Espírito te levar, te conduzir os pensamentos. Você vai lembrar aí, João 15, eu sou a videira verdadeira, voz do Santo. Se você ficar ligado em mim, você produz fruto, o Pai limpa e produz mais, etc. Vários, CN, passagem. Eu estou só dando um resumão para chegar onde eu quero aqui, né? Passando assim por algumas doutrinas para chegar onde eu quero. Senão a gente vira aqueles estudos de um ano, né? No João 15 ali, Jesus está falando especificamente para Israel? Ou você Não, ele está falando especificamente para a igreja. Ali é especificamente a igreja. Particularmente e especificamente. Oi? Não, pois é. Ele é o verdadeiro Israel. Que aí, eu estou te falando, aí você vai cair em Romanos 11. É aquela questão do D1, do D2 e do D3. Ele é o verdadeiro israelita que representa. Aí são outras questões. Mas ele está falando para a igreja. Ali o assunto ali é a igreja. E então, quando a religião, o seu comportamento social e eclesiástico, ele tem que ser uma exteriorização da sua intimidade com Deus. Você só deve apresentar folhas se você tem fruto. Entendeu? O seu comportamento horizontal, ele tem que ser um reflexo do seu comportamento vertical, da sua intimidade com Deus. Por isso que quando Cristo, já depois, aquele maravilhoso livro de Mateus, né, que mostra a apresentação, a rejeição e a mudança de direção de Cristo com relação à nação, já depois da sua rejeição, na semana da sua morte, ele chega numa figueira, ele está com fome, o estômago de Cristo está assim, ronque, ele era humano, assim como nós, ele está com fome, ele vê um pé de figo, uma figueira, e fala, me dei bem, é o Google, estou com sorte, uma figueira cheia de folhas, vou almoçar figo. Tem que terminar o raciocínio, senão a gente perde. Você está levantando a mão, uma banana, um mosquito, alguma coisa. Então pode se aproximar. Aí ele vê aquela figueira cheia de folhas e fala, me dei bem, vou almoçar figo. Ele chega lá, procura. Não tem figo. Porque aquela figueira simbolicamente representava o Israel da geração de Cristo. Cheio de folha, cheio de religião, cheio de franjinha na roupa, cheio de orações em público, né? Cheio de religiosidade, de tradições, exteriorizações, folha para tudo quanto é mais, fruto que era bom não tinha. Rejeitaram o próprio Cristo e mataram o Filho de Deus. Aí Cristo falou, não tem figo não? Maldita seja você, nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos, como sempre, só assuntando, né? Eles viram aquilo. No dia seguinte eles passaram pela figueira, mas ela estava seca até a raiz. Secou inteirinha. Isso já era tipológico da situação. Porque sequidão, como eu já falei com os irmãos, é símbolo de incredulidade. Ali é meio que profeticamente a situação na qual Israel cairia e está até hoje numa situação de incredulidade, até que ele volte. Com relação a essa figueira, tem uma situação interessante, porque nessa época eu tenho lá. Eu gosto de figo em calma. Em frente do salão tem uma figueira enorme dentro de um cemitério. E é uma árvore imensa, ela tem galhos realmente frondosos, ela é bem abundante. E ela, além disso, ainda está alimentada ali pelos restos. Então significa que os frutos são bons, né? É muito interessante, porque essa Bem adubada, né? ela é bem adubada. uma figueira, ela não é uma figueira brava. Ela não dá aquele homem, não. Ela dá a figueira. E é
nessa época lá no salão, muito interessante, cai muita, as coisas são grossas, elas têm uma E tem até um pelinho de bem, gosta. ela cai, mas nessa época cai tudo. E é muito interessante porque durante o dia todo vai cair na folha e a gente acha que é infinito. Né? Porque é impressionante, qualquer ventinho que dá, ela está constantemente. Ela é tipo assim, segundo, ela está soltando uma folhinha aqui, outra ali. De onde vem tanta força, né? Onde tem e cai. E é muito interessante porque daí ela vem por partes. Ela começa de um lado, ela deixa cair de um lado, a outra continua com a folha. Quando termina essa, assim, já está brotando e a outra começa a cair. Então ela já começa a formatar de novo. E é muito interessante essa figueira. Essa figueira tem muitos, ela é velha mesmo. É um irmão privilegiado, tem a oportunidade de lembrar de Israel e orar por Israel o tempo todo. Agora outra questão. Bateu o olho na figueira em Israel. Agora outra questão. É o seguinte, com relação a essa coisa que isso está no meu coração aqui, desde quando você começou a falar aí, e eu até queria que vocês explanassem se fosse ou agora ou outra oportunidade, porque a questão toda é a confusão. Tem uma parte da Bíblia, que eu não estou lembrando agora, e isso para mim pode ser um pouco no foco, eu não lembro muita coisa, mas sei que está aí, que é aquela questão que fala que Deus, eles adoravam os deuses, mas ele adorava Deus também. E aí começa a grande confusão que a gente está em volta nela hoje, desde aquela fala sua a respeito dos nossos irmãos tortos que andam aí batizando crianças para a porque isso ficou uma coisa que Satanás, eu penso, usa com muita tranquilidade, porque essa foi uma fala que não sei se foi Deus que falou, ou se foi o rapaz que escreveu, que estava comentando, dizendo, não, eles adoravam, antigamente se adorava deuses, e negava Deus como Deus único e verdadeiro. O propósito de Israel é exatamente isso, destacar Israel. Isso. Mas aí chegou um ponto. Como que adorava um. Pois é, porque aí chegou um ponto que é exatamente esse ponto que é a raiz da situação, que eles adoravam aos deuses e também a Deus. E isso gera essa confusão e gera essa Esse eles é quem? Eu estou curioso saber quem é o eles. O eles que adorava Deus e Deus. Não, fala os povos que o próprio Israel, ele adorava deuses. Ele tinha Deus. Não, se você adora deuses, você não adora Deus. Não, estou querendo. Calma. Falando de grupos separados. Não tem como. Não, o que eu estou falando hoje é que chegou, aqui a coisa ficou mais, ela ficou mais evidente como arroz com feijão. Porque hoje você, é o que está escrito, você hoje adora deuses, eu adoro Deus. Vamos falar lá um Black Sabbath, um Ozzy, um Led Zeppelin, um Floyd, que seja. Você está adorando deuses, mas adora Deus. E isso é que gera. Eu realmente não estou lembrando onde está essa passagem. É bom. Não, hoje temos idolatria, né? Não. Que tira o foco de Jesus. Porque o desfecho aqui vai te mostrar exatamente que só é possível adorar um. Não tem como se adorar. Essa questão do curvar. O curvar significa ceder, concordar. Eu abro mão porque eu reconheço que. Não, o cara adora Maria, mas adora Deus. Não, ele está adorando Satanás. Não, eu falo. Ele está cedendo à revelação da vontade de Satanás. Evidente que eu sei, cara. Evidente que eu sei. Não, mas para ele pensa que está adorando Deus. Mas Não, mas o objetivo é esse. Mas é uma É você achar que o bilhete é premiado mesmo, é lógico. Mas a colocação ela foi feita muito depois, de uma forma, ela ficou complicada nesse sentido, porque eles adoravam Deus e negavam Deus como único. Quem é eles aí? Cadê o texto? O povo de Israel. Não. O próprio Israel fazia isso. Israel foi chamado para adorar só Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Evidentemente que Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Isso eu sei, mano. Mas se os rebeldes adoravam Baal lá. Não, aí não é mais o povo de Deus, Cara, aí eles são incrédulos como qualquer O Marcelo está querendo dizer que o povo de Israel estava adorando Deus
e achava que estava adorando Deus. Sim. Eu acho que é isso que você quer dizer, Não, né? eles adoravam Deus sabendo que estavam adorando Deus. Mas Quer ver? Vamos definir aqui, ó. O que é? Vamos continuar definindo o que é adoração. Jesus Cristo falou, ó, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? O que é a verdade? A verdade personificada pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria, Ele é a verdade, Ele é a personificação da vontade de Deus. Então, a verdade é aquilo que Deus pensa. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a opinião de Deus. A verdade é o logos totelos, é o logos, é aquilo que Deus expressa, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus é. Nele não há sombra, não há variação, ele não pode mentir, ele é a verdade. E essa verdade foi revelada através da pessoa de Jesus Cristo, né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade, ela foi manifestada pela pessoa de Cristo. Cristo era aquele que vivia a verdade o tempo inteiro. Tudo que ele fazia, falava, era a verdade. Por isso que ele pôde falar, eu sou a verdade. Porque ele adorava o Pai o tempo inteiro. Adorar é você se permitir ser movido pelo Espírito na verdade. Adorar em espírito e em verdade é obedecer a palavra de Deus. É isso que ele queria dizer. Então só existe uma forma de adorar. O resto tudo é lero-lero, é imitação, é cópia, é paraguai. É o colega do meu filho André. Ele comprou na época lá, tinha uns Atari, né, o Super Nintendo. Né? O colega dele comprou comprou um Super Nintendo na mão do camelô. Lembra? Era um joguinho meio cinza, com lugar de encaixar meio azul, de cartucho. Ele comprou o Super Nintendo e chegou toda alegre. Papai, Super Nintendo. Ligou na tomada, nada. Nada, mexeu. Por fim, ele abriu, era só a casca, o invólucro, o plástico, com uma pedra dentro, para dar peso. Era fake total. Então, qualquer forma de adoração que não seja viver a palavra de Deus não é adoração. Nem é judaica, porque eles nem têm aonde adorar. Eles não têm tempo. Lá tem a escrita de Al-Aqsa, o Dom da Rocha, está lá. 5 de setembro é o melhor dia para você falar para o judeu. E aí, judeu? O que você vai fazer? Hoje é dia do Yom Kippur aí, ó. Onde é que você vai sacrificar seu bezerro, seu bode, seu cordeiro? Como é que você faz? Tem uma mesquita. Então, quando Cristo falou, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele está falando, Deus está buscando gente que faça o que ele fala, que viva de acordo com o que ele manda, que viva de acordo com a sua palavra. Aí nós vamos ver alguns textos aqui que revelam o que é que Deus quer que nós façamos. Então Jesus, ele meio que quebrou o protocolo desse ritual de se dobrar fisicamente? Não, ele quebrou o Dentro do que protocolo. você está falando aí agora? Não, ele era essa atitude o tempo inteiro. Não, falando ritualmente falando, a questão de se dobrar fisicamente, exteriormente. Tanto é que ele não estava nem aí para a religião judaica. Ele vivia o tempo todo adorando ao Pai, então não significava que ele estava o tempo todo dobrado no chão. Não fisicamente. Não fisicamente. Era uma atitude de coração. Eu estou aqui para eis-me aqui. O adorar é você estar sempre disponível. Não, porque na verdade ele quebrou todos os rituais. Sim. Né? Da questão de Não rituais. sei se todos, mas uma boa parte. Mas não pecou. Isso é Não, tradição. não é que ele quebrou. Não é que ele quebrou. No que ele cumpriu, ele trouxe um novo e vivo caminho, não é isso? Sim. É que é o papo dele aqui com a samaritana. Também, Vocês agora aqui, nós lá, mas tem hora que vai ser um espírito em também verdade. caramba que o Marcelo falou sobre a questão do discípulo dos deuses. Durante a história de Israel, várias vezes o povo abandonaram o seu Deus e seguiram outros deuses. Aqueles outros deuses do Egito seguiram. E muitos versículos falam da disciplina
filhos de Deus, fala, ó, porque vocês abandonaram o seu Deus. Então, no momento que eles estavam seguindo os outros deuses, eles abandonaram o Deus de Israel. Literalmente abandonaram o Deus de Israel. E Deus fala com eles, tem vários versículos que Deus exorta para que eles retornem a adoração ao Deus de Israel. Aquele monte de profeta só existiu em função disso, de ficar chamando. Pois é, exatamente. E tem versículos, os profetas depois sempre fazem, porque eles abandonaram Deus. É aquele rapaz da porta do estacionamento. É. Já viu? Você está passando na rua, sempre tem assim, um que fica balançando alguma coisa amarela. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Mas uma hora, aí depois ele mesmo vai falar isso, não, deixa pra lá, eles adoram os deuses e me adoram também. O Israel deixou de adorar a Deus no momento em que ele quebrou Êxodo 24. 22.4. Capítulo 20, versículo 4. Quando ele fala assim, não farás para ti imagem de escultura. Essa é a vontade de Deus. Você adora a Deus, você vive de acordo com a palavra dele. Então pode ser a palavra diferente. Então não é adorar, é temer. É temer os deuses e temer a Deus também. A palavra é seguir, Israel. Ele seguia outros deuses e queria seguir o Deus de Israel. E Deus de Israel ele fazia o quê? Seguia outros deuses e seguia o Deus de Israel. Engano, isso é engano. Isso não é adoração, isso não é servir. Cristo mesmo falou, não podeis servir a dois senhores. É impossível, não tem jeito. Eu até lembro, eu vi na revista chamada da Meia-Noite uma ilustração fantástica desse versículo. São duas pessoas obesas tentando dividir o mesmo banquinho. Não tem jeito de servir a dois senhores. Se você viver de acordo com a vontade de Satanás, você já não está mais servindo a Deus e nem adorando a Deus. Você está servindo e adorando Satanás. Se você vive de acordo com o que Deus revela, com o que Ele fala, com o que Ele traz iluminado no seu coração, você está vivendo, servindo e adorando a Deus. É a mesma coisa hoje, por exemplo, qualquer coisa que eu coloque em primeiro lugar, no lugar de Deus, eu estou adorando. Seja o que for, dinheiro, música, amigo, mãe, pai, namorado, esposa. Idolatria. Qualquer coisa dessas coisas que eu coloque ali, que me contamina ao ponto de não é nem comprometer a minha comunhão com Deus, eu estou mas eu acho que contaminar e comprometer comunhão é até mais secundário e consequência mesmo. Mas é adorar outros deuses. Sim. Né? Hoje. Por isso que lá em 1 João fala, fugir da idolatria. Eu não falo? Por quê? É até meio absurdo você pensar num crente prostrado diante do ídolo da roupa azul, vamos dizer assim, né? O pastor Marcos, você falava que atrás de cada uma dessas imagens tem um demônio. Sim, eu estou recebendo adoração com o Rafael. Recebendo eu acho que era adoração. desenhado. Sim, é verdade. Ou seja, mas eu li recentemente uma definição fantástica de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você ama com mais amor do que deveria. Porque cada coisa tem a sua medida de amor. Você ama seus filhos, você ama sua esposa, você gosta muito do seu carro e tal. Mas o amor exagerado, quando você ama algo com 1 milímetro a mais de amor do que o amor que deveria ser o amor com que você ama, você está idolatrando. Eu achei fantástica essa definição. Aí passa a comprometer a minha comunhão com Deus. Como é que é? Aí isso passa a me comprometer a minha comunhão. Sim, com certeza. É o que eu te falei, é secundário. A primeira coisa é a atitude de ser permite no coração, como consequência uma quebra de comunhão. Amém? Podemos orar? Alô, Levi.